Olá, pessoal. Eu sou a doutora Caroline Berghisi, médica pneumologista do Hospital Dia do Pulmão, e no vídeo de hoje a gente vai tentar esclarecer uma dúvida muito frequente no consultório médico do pneumologista. Muitos pacientes têm nos perguntado sobre: doutor, eu já peguei Covid-19, eu já fiquei isolado, e agora eu quero fazer um exame para descobrir se a doença já foi embora do meu corpo. Pessoal, não existe indicação de a gente ficar repetindo exames para ver se a pessoa está curada da doença, tá? Os testes diagnósticos, eles servem para dar diagnóstico, como o próprio nome já diz, tá? Eles são testes diagnósticos. Eles servem para detectar a doença, mas não faz sentido a gente ficar pedindo teste para ver se o paciente realmente curou ou não ainda da Covid, se ele já respeitou o tempo de isolamento combinado com o seu médico. Atenção nessa parte, cada caso é um caso. A gente tem orientado 14 ou 21 dias de isolamento, a depender de cada caso, de cada paciente. Então, para forma ampla na população, a gente orienta 14 dias de isolamento. Porém, alguns casos selecionados, geralmente pacientes que fazem muitos sintomas até próximo ali do 14º dia, eventualmente a gente prolonga isso para 21 dias de isolamento. Aí, cada caso é um caso e você deve definir isso com o seu médico, combinado? Bom, por que a gente não pede teste para ver se a doença foi embora, tá? Pelo seguinte, pessoal, alguns trabalhos já mostraram que tanto o exame de cotonete, que é aquele exame do suave, né, aquele cotonetão que vai lá no fundo do nariz, quanto o exame de gota de sangue, que é aquele que vê anticorpos, tá? A gente não costuma pedir nenhum dos dois se você já teve um diagnóstico de Covid, certo? Atenção! Aqui eu tô pintando o cenário seguinte: o paciente já fez ele já teve sintomas, ele já fez um primeiro teste, ele já foi diagnosticado de Covid, ele já passou pelos 14 dias de isolamento e agora ele está querendo repetir um exame para ver se ele curou da doença, tá? É esse teste que a gente não pede. Por quê? Alguns trabalhos já mostraram que o exame de cotonete, ele pode continuar identificando restos virais, restos do RNA do vírus SARS-CoV-2 nas secreções de viária superior, tá? O paciente ele pode ter presença de resto de vírus por mais de 14 dias. Isso não significa que ele esteja transmitindo o vírus necessariamente, né? Mas sim que ele já passou pelo seu período de transmissibilidade e ficaram restos virais, tá? Restos do capsídeo viral aqui na secreção, certo? Isso acontece, tá? Então, eu já cheguei a atender paciente, inclusive, que já um mês depois ele decidiu repetir o exame de cotonete por própria conta, veio com o exame positivo e ele veio apavorado na consulta, né? Perguntando se ele estava com a doença de novo ou se ele estava ruim. E ele não tinha sintoma algum, tá? Então, a gente tem que lembrar que o teste, apesar de ele fornecer resultados importantes, ele sempre deve ser aliado à prática clínica, né? É importante que para interpretar o teste você tenha a ajuda do seu médico, certo? A interpretação do teste, ela não é feita só pelo teste em si, mas a gente associa com a história clínica e o exame físico do paciente, certo? Segundo ponto, exame de gotinha de sangue, né, para ver anticorpos. Quando a gente faz o exame de gota de sangue para ver anticorpos, nós detectamos dois tipos de anticorpos: anticorpos IgM e anticorpos IgG. Anticorpos IgM costumam ser produzidos a partir do 8º dia de sintomas da Covid-19, né, ou 8º dia de doença da Covid-19, e eles ficam sendo produzidos por um tempo, geralmente na fase aguda. E após, aí sim a gente começa a produzir anticorpos IgG, que são anticorpos de fase crônica. Por isso que a gente diz que quem está curado da doença é o IgG positivo, né? Mas como tudo nessa pandemia tem um mas, né? Houveram trabalhos também científicos que mostraram que alguns pacientes podem ficar produzindo anticorpos IgMs ou ter anticorpos IgM detectáveis no método por mais tempo do que apenas os 14 dias ali de doença, do 8º ao 14º dia, né? Então, esses pacientes, eles no 22º dia ou até mais tempo do que isso, eles podem apresentar um IgM positivo.
Portanto, também não é um exame válido para a gente tentar detectar a cura. O teste serve para diagnóstico. E se você tiver dúvidas, volte ao seu médico, converse com o seu médico novamente. Combinado? Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês com o vídeo. Um grande abraço a todos. Se protejam, usam máscara e lavem muito as mãos, ok? Um abração, gente.